Olá, meu nome é Goran Ivanovic. Venho do meio gótico e minha formação é em cinema. Trabalhei por muito tempo como professor, especialmente na área de escrita de roteiros. Antes da minha experiência de quase morte, eu era casado e tinha uma filha, que na época era bem jovem. Estava passando por problemas no meu casamento porque minha ex-esposa havia se envolvido com um culto. Essa situação criou uma grande tensão no nosso relacionamento, me deixando bastante deprimido. Pelo bem da nossa filha, decidi confrontar minha esposa e disse a ela: "Você precisa escolher entre a família ou seu novo culto religioso." Ela escolheu o culto, então eu me mudei. Após essa separação, entrei em contato com um velho amigo que também precisava de um lugar para ficar. Ele tinha quebrado o braço e estava passando por uma fase difícil na vida. Decidimos alugar uma casa juntos. Foi nessa casa que tive a experiência de quase morte e onde basicamente ocorreu o incidente com o raio. Isso aconteceu em 2001. Naquele ano, eu estava viajando pela Costa Dourada, na Austrália, uma região conhecida por ser bastante quente, especialmente em janeiro. Durante esse período, frequentemente ocorrem tempestades severas. Em janeiro de 2001, enfrentamos duas tempestades. A primeira tempestade passou e já era noite. Meu colega de quarto e eu estávamos dentro de casa quando a tempestade se aproximou. Começou a chover granizo e havia muitos trovões e relâmpagos. Meu amigo, que estava com o braço engessado devido a uma fratura séria, decidiu sair na tempestade. Fiquei preocupado e pensei: "O que você está fazendo?" Acho que ele estava empolgado, pois ambos estávamos passando por momentos difíceis e ele queria se distrair. O granizo ficou muito grande e ele voltou para dentro. Estávamos jogando Scrabble quando a segunda tempestade chegou. Era por volta das 10 da noite, uma hora já bem avançada. E a tempestade era muito severa. Não houve granizo, mas muitos relâmpagos bem próximos da casa, o que fazia tudo tremer. Nossa casa estava no topo de uma colina, rodeada por muitas árvores. Os moradores locais chamavam a área de Lightning Ridge, devido à alta incidência de raios. Enquanto jogávamos Scrabble, decidi pegar algo na geladeira. A cozinha ficava ao lado da sala onde estávamos jogando. Abri a geladeira e uma janela estava atrás de mim, com uma enorme árvore de eucalipto do lado de fora. Eucaliptos são as árvores favoritas dos koalas. Meu colega de quarto estava ao lado da mesa, e eu encostado na geladeira, quando um enorme trovão soou e um relâmpago atingiu a casa. Tudo ao meu redor ficou branco e azul. Naquele instante, soube que tinha sido atingido pelo relâmpago que entrou pela janela atrás de mim. Estava encostado na geladeira quando o relâmpago entrou, vindo de trás, me envolvendo em uma luz branca e azul. Eu não conseguia me mover, como se estivesse suspenso nessa luz brilhante. Isso ocorreu em um instante, mas para mim não foi apenas um instante. Nesse curto período, tive tempo suficiente para refletir sobre o que estava acontecendo. Pude até conversar comigo mesmo na minha mente. Todos esses pensamentos surgiram em um piscar de olhos. Consegui ouvir meu colega de quarto gritando e xingando, então ele obviamente testemunhou o que ocorreu. Nesse momento fui envolvido por uma luz intensa. Pensei: e cheguei a dizer: "Oh Deus, é assim que vou morrer." De alguma forma soube que aquele era meu momento. Fiquei surpreso, não esperava que fosse devido a um raio. E ainda me sentia jovem demais para morrer. Não tive medo, apenas me surpreendi e pensei: é assim que tudo termina, enquanto a luz me envolvia. De repente, ouvi um clique metálico. Enquanto isso, meu cérebro considerava a possibilidade de ser eletricidade passando pela minha cabeça ou algo assim, talvez até indo em direção à geladeira, uma grande caixa de metal na minha frente enquanto eu segurava a porta. Supus que esse era o som que ouvia. Enquanto processava isso, aceitava a ideia de que, é assim que vou morrer. Não senti medo, mas logo após isso, fui lançado em um vazio negro. Era como atravessar o espaço, cheio de estrelas. Mas eu sabia que não estava no espaço. Sentia-me fora do espaço e não via estrelas. Apenas flutuava. Não percebia um corpo, como se eu não tivesse um. Não via a luz branca que dizem estar no fim de um túnel. Não havia túnel algum. Não vi ninguém. Apenas flutuava e me sentia bem. Aliviado de todas as preocupações terrenas. Todos os meus problemas desapareceram. O estresse com minha ex-parceira e nossos conflitos sumiram. Eu podia ser apenas eu naquele espaço.
Enquanto vagava, vi pequenas luzes como alfinetes brilhantes, mas percebi que eram energias. Pareciam orbes, cheias de vida, como se fossem bolas de energia. Comecei a pensar que poderiam ser outros planetas ou universos paralelos. Às vezes, sentia que estava realmente lá, como se uma parte de mim estivesse entre todas aquelas coisas. Flutuava e processava tudo, mas não sentia medo. Apenas alívio por ter deixado todo o lixo para trás. Logo, senti uma presença forte ao meu lado. Não via ninguém, e não sentia necessidade de olhar, pois sabia que esse ser estava ali para mim, caso eu precisasse fazer perguntas ou entender algo. Era como se estivesse sendo acompanhado por essa entidade silenciosa, pronta para me orientar se necessário. Essa presença me trouxe paz, pois sabia que, se precisasse, ela estaria lá para me ajudar a compreender ou superar qualquer confusão ou medo que surgisse. Fui, mas não necessitava de nada disso naquele instante. Assim, enquanto viajava, percebia que estava indo mais longe. Ao avançar, notei uma esfera como se fosse uma terra, mas diferente. Uma esfera de energia pura. À medida que me aproximava, compreendia que estava me distanciando cada vez mais da vida como a conhecia. Quanto mais próximo eu chegava, mais difícil parecia ser o retorno. E embora estivesse bem com isso, comecei a pensar na minha filha, que era muito jovem na época. Apesar de todas as minhas responsabilidades parecerem ter desaparecido, uma parte de mim lembrava que eu tinha uma filha. Ela estava crescendo em um culto religioso e não teria outra perspectiva além daquela oferecida pelo grupo. Ela não apenas ficaria sem pai, mas também sem pensamento independente, sem a capacidade de ver o outro lado. Acredito que é crucial entender que não há uma solução universal. Cada um de nós é diferente e precisamos de comparações para tomar decisões conscientes. Eu queria que ela tivesse essa oportunidade também. Enquanto refletia sobre isso, notei que a esfera de luz ou planeta, como preferir, não era necessariamente algo externo. Eu também sentia que aquilo era algo interno, profundo. Era como se o universo estivesse dentro e fora de mim. Não tinha certeza se realmente estava em algum lugar ou se isso era parte de minha alma. De qualquer maneira, não precisava de respostas para essas perguntas, pois estava apenas relaxando, liberando todo esse peso. No entanto, ao pensar na minha filha, comecei a reconsiderar. Talvez não fosse o momento certo para me aproximar demais daquela esfera de luz. Percebi que, se me aproximasse muito, não conseguiria voltar. Além disso, não sabia o que havia do outro lado. Poderia ser uma existência completamente diferente, talvez até alienígena, de outro planeta. Poderia me tornar outra criatura ou algo assim, não sabia. Para alguns, isso poderia ser o paraíso, mas para mim, parecia outra forma de existência, física, mas não na Terra, não como humano. Senti que essa experiência era familiar, como se já tivesse passado por algo semelhante antes. Talvez em outra época vivêssemos dentro dessas esferas de existência. Tudo isso aconteceu em um instante, um raio que durou menos de um segundo, mas foi tempo suficiente para essa jornada e processamento de pensamentos. Se pudesse comparar, diria que parecia que estive nisso por 10 a 15 minutos, mas na realidade, foi uma fração de segundo. Quando pensei mais na minha filha, senti uma presença. Não sei se era uma extensão superior de mim mesmo, meu eu superior, ou algo mais. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser Jesus ou o Arcanjo Miguel. Uma vez, uma clarividente me disse que minha experiência de quase morte envolveu o Arcanjo Miguel. Faz sentido, talvez. Não sei ao certo e não vou afirmar, pois realmente não sei. Na realidade, eu não sei muito sobre esse tipo de situação. Tudo o que conheço é baseado nas minhas experiências, em como me sinto e no que ressoa comigo. Cada pessoa tem sua própria verdade, e a minha se revelou de forma clara quando percebi que minha filha precisava de mim. Sentindo a responsabilidade humana, uma voz interior me disse: "Goran, você vai ficar bem." Nesse momento, fui trazido de volta ao meu corpo, e a luz branca e azul desapareceu, me fazendo tropeçar no chão. Ao retornar, não houve uma transição gradual. Foi como passar da luz para a escuridão de forma abrupta. Ouvi meu colega de quarto gritando e correndo em minha direção. Estava no chão, mas não sentia dor, embora algo não estivesse certo. Meu cabelo caía,
E a frase que mais ressoava em minha mente era: Goran, você vai ficar bem. Quando algo incrivelmente poderoso diz que você ficará bem, você tende a acreditar. Meu colega de quarto verificou meus dedos e pés para ver se algo estava queimado ou ferido. Não havia sinais perceptíveis, exceto uma leve queimadura acima do olho. Ele chamou a ambulância, mas eu implorei para cancelar. O hospital, no entanto, insistiu que eu fosse examinado, pois poderia haver problemas internos sérios. Recusei-me a ir, o que pode parecer bobo e não é algo que recomendo. Sentei-me no chão, examinando meus dedos e pés. O interessante é que, na época, eu tinha removido todas as minhas joias. Antes do incidente, sentia um gosto metálico na boca e decidi ir ao dentista para remover quaisquer metais. No momento do incidente, estava usando apenas roupas de algodão e não tinha sapatos. Isso pode ter me beneficiado de alguma forma. Rastejei pelo corredor da casa enquanto relâmpagos e trovões continuavam, perturbando-me novamente. Encostei-me na parede, confiando na experiência que me dizia que eu ficaria bem. Naquele período, estava passando por uma depressão profunda, com enxaquecas intensas e muito estresse. Mas pensei que essa experiência pudesse resolver tudo rapidamente. No entanto, não houve cura milagrosa, e a depressão continuou por um tempo antes de melhorar gradualmente. Nos últimos 10 anos, estou bem mais animado. Meu colega de quarto me levou ao médico, e eu me sentia um pouco envergonhado por ter que explicar que fui atingido por um raio 2 semanas antes. O médico me perguntou o que eu estava fazendo e respondi que estava encostado na geladeira. Ele disse que eu tive sorte por não ter usado a outra mão, pois isso poderia ter sido fatal. Outra coisa interessante foi que, quando o raio atingiu, todos os aparelhos eletrônicos da casa foram danificados, mas as luzes do teto permaneceram acesas, indicando que circuitos diferentes foram afetados. Meu colega de quarto e eu fomos até a árvore de eucalipto no quintal, que foi atingida pelo raio. Havia uma queimadura e uma rachadura na árvore, indicando que o raio principal a atingiu, com ramificações indo em direção à geladeira onde eu estava. Assim, o raio passou por mim e pela casa, causando todo o incidente. Mas há ainda outras questões a serem abordadas. Isso aconteceu após minha experiência de quase morte, que se manifestou como sonhos com seres alienígenas. Se você aprecia esse tipo de coisa, talvez goste de ouvir o que se passou comigo. O que aconteceu de forma significativa foi que comecei a ter episódios de paralisia do sono. Com a paralisia do sono, vieram muitos sonhos surreais, envolvendo criaturas alienígenas. Alguns desses sonhos eram um pouco assustadores, mas outros pareciam lições de vida, como se estivessem me ensinando ou mostrando algo de uma maneira diferente. Enquanto tudo isso acontecia, comecei a perceber que talvez, apenas talvez, tudo fizesse sentido. Quando tive minha experiência, vi diversos lugares diferentes, e comecei a pensar que talvez uma dessas formas de vida fossem esses alienígenas que agora se aproximavam de mim. Talvez eles fizessem parte de mim de alguma forma, e essa experiência abriu algo novo dentro de mim. Outra coisa que aconteceu foi que comecei a desenvolver algo que algumas pessoas chamariam de escrita automática. Escrevia sem pensar, como se outra voz estivesse guiando minha mão. A única voz clara que ouvi dizia: Goran, você vai ficar bem. As outras vozes soavam como minha própria voz. Lembro-me de ter dito: ó Deus, é assim que tudo vai acabar para mim, quando fui atingido por um raio. Mas no meu caso, acredito que tive uma escolha nesse momento. Sabia que se me aproximasse daquela fonte de energia, não estaria vivendo a experiência que estou vivendo agora na Terra. Essa foi a escolha que tive. Voltar, mesmo que fosse desconfortável, e tentar mostrar à minha filha um lado diferente da vida, ou simplesmente acabar com tudo. Nunca tive ninguém me dizendo o que fazer. Foi uma conclusão a qual cheguei sozinho. Talvez, se tivesse tomado a decisão errada, alguém tivesse me dito algo diferente, mas me foi dado tempo e permissão para processar tudo sozinho. Sinto que você pode chamar isso de Deus ou do eu superior. Sempre tive um relacionamento com Deus e isso nunca foi um problema para mim. Mesmo nos piores momentos, nunca culpei Deus por nada. Essa era a minha experiência, e eu precisava encontrar uma saída. Não é justo culpar outras pessoas por uma situação que, no fundo, sabemos que é nossa responsabilidade.
É fácil fazer isso como humanos, eu entendo. Mas quando nos afastamos de nossa perspectiva humana, fica mais fácil ver que Deus não é culpado. É algo que devemos entender por nós mesmos. O que aprendi ao longo dos últimos 12 anos é uma lição difícil, mas profunda e essencial. Você não tem o poder de transformar ninguém. Durante esse período, passei por inúmeras experiências que me ensinaram essa verdade de maneira dolorosa e inescapável. Inicialmente acreditei que, com esforço e dedicação, poderia influenciar e alterar o comportamento dos outros. Mas com o tempo percebi que essa era uma expectativa irreal e frustrante. Os cenários em que essa lição se desenrolou variaram amplamente. Desde discussões calorosas em ambientes de trabalho, onde tentava incansavelmente mudar a mentalidade dos colegas, até momentos mais íntimos, em que desejava profundamente que pessoas próximas adotassem novas atitudes. Em todos esses contextos, a realidade se impôs de maneira implacável. Cada um é responsável por suas próprias mudanças. Essa percepção me atingiu como um raio em um dia de tempestade, iluminando a escuridão de minhas frustrações e revelando uma verdade simples e dolorosa. Era como se eu estivesse tentando empurrar uma montanha, esperando que ela se movesse apenas com minha força de vontade. A sensação de impotência foi avassaladora, mas também libertadora. Em vez de desperdiçar energia tentando mudar os outros, compreendi que meu papel é ser um exemplo. Trabalhar em mim mesmo tornou-se minha principal missão. Isso envolveu uma profunda introspecção, um exame minucioso de minhas próprias falhas e a compreensão das reações alheias a meus comportamentos inadequados. Lembro-me claramente de um episódio específico que exemplifica essa lição. Em uma reunião com um colega de trabalho, tentei impor minha visão sobre um projeto importante. Ele reagiu de forma defensiva e a discussão se tornou improdutiva. Foi nesse momento que percebi que precisava ajustar minha abordagem. Em vez de tentar mudá-lo, comecei a mostrar, através das minhas ações, como uma atitude colaborativa poderia beneficiar a todos. Com o tempo, ele naturalmente começou a adotar uma postura mais aberta e receptiva, sem que eu precisasse insistir diretamente. O processo de autotransformação não é simples nem rápido. Requer paciência, autocrítica e uma constante vigilância sobre nossas próprias atitudes. A cada passo dado nesse caminho, percebi que minhas relações começaram a melhorar. As pessoas ao meu redor respondiam de maneira mais positiva e harmoniosa, não porque eu as estava mudando, mas porque eu mesmo estava mudando. No final das contas, a única pessoa que temos o poder de mudar somos nós mesmos. Essa é uma verdade que, embora já tenha sido dita milhões de vezes, só se torna clara quando vivenciamos. É uma lição que carrego comigo todos os dias, lembrando-me constantemente de que o melhor que posso fazer é ser a melhor versão de mim mesmo. Essa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal é contínua. A cada novo desafio, lembro-me de que não posso controlar as ações dos outros, mas posso sempre escolher como reagir e como me comportar. E essa escolha é o que define nosso próprio caminho e, indiretamente, influencia aqueles ao nosso redor, de maneira mais poderosa do que qualquer tentativa de mudança forçada. Uma experiência de quase morte não significa que você morreu. Todos que passaram por isso nunca realmente morreram, porque se tivessem morrido, não teriam voltado. A experiência de quase morte é esse tempo entre a vida e a morte, onde você pode refletir sobre sua vida. Seja verdadeiro consigo mesmo. Há muita desinformação, muitos gurus, religiões, cultos. Se algo não ressoar com você, questione. Se alguém lhe disser que não pode questionar porque isso significa falta de fé, veja isso como um sinal de alerta. Questione absolutamente tudo. Procure olhar o mundo com uma mente aberta e receptiva. Não por se sentir vulnerável ou porque seus amigos estão agindo assim, nem mesmo porque acredita que isso possa lhe trazer riqueza. Se o desânimo tomou conta de você, saiba que meras palavras de afeto como "nós te amamos" não serão suficientes para preencher o vazio. É essencial que você avalie as razões por trás de suas escolhas. Questione constantemente, observe atentamente, registre suas percepções e depois se afaste por um tempo. Talvez apenas uma ou duas coisas realmente façam sentido para você. Eu lembro de um momento específico em que me senti particularmente perdido.
como se estivesse navegando em um mar de incertezas. Em vez de seguir cegamente os conselhos dos outros, decidi me recolher e refletir profundamente sobre minhas próprias crenças e valores. Esse processo me levou a iniciar um diário, uma espécie de bíblia pessoal. Ali, comecei a anotar todas as pequenas coisas que faziam sentido para mim. Cada entrada no meu diário representava um passo na construção do meu próprio mundo, um universo particular baseado nas verdades que eu mesmo havia descoberto. Ao abrir o diário, lembro de sentir um misto de curiosidade e esperança. As páginas em branco pareciam um convite para explorar as profundezas da minha mente. Aos poucos, fui preenchendo aquelas páginas com reflexões, dúvidas e insights. À medida que escrevia, percebia que estava criando um conjunto de valores que eram genuinamente meus, não impostos por ninguém. O cenário ao meu redor, meu quarto iluminado pela luz suave do fim da tarde, se tornou um espaço sagrado de introspecção. O som distante dos carros na rua e o canto dos pássaros no jardim traziam uma sensação de tranquilidade que me ajudava a focar. Com o tempo, meu diário se tornou uma espécie de mapa, guiando-me em meio às tempestades emocionais. Cada entrada era uma âncora, algo em que eu podia me apoiar quando os ventos da dúvida sopravam forte. Não era apenas um exercício de escrita, mas um processo de autodescoberta e fortalecimento interno. Ali, nas páginas do meu diário, eu encontrava as respostas que buscava, construindo um mundo que fazia sentido para mim, baseado nas minhas próprias experiências e reflexões. É fundamental que você também encontre sua própria maneira de registrar e refletir. Isso é, em essência, a criação do seu próprio universo, do seu próprio conjunto de valores, fundamentado naquilo que você acredita ser verdade. É um caminho pessoal e intransferível, que só você pode trilhar. E ao longo dessa jornada, você perceberá que o ato de questionar, observar e registrar não é apenas uma ferramenta de autoconhecimento, mas uma forma poderosa de construir um mundo mais autêntico e significativo para si mesmo. Ao final do dia, ao revisitar minhas anotações, sentia um profundo senso de realização. Cada reflexão escrita era um tijolo na construção do meu próprio templo de verdades. E assim, fui desenhando o contorno do que viria a ser minha própria identidade, meu próprio universo. Então, permita-se questionar tudo, observar com uma mente aberta e registrar suas descobertas. Esse processo, ainda que desafiador, é um caminho de libertação e construção de um mundo baseado nas suas próprias verdades. Não me ouça cegamente. Esta é apenas minha experiência. Se não ressoar com você, tudo bem. Não há nada de errado com isso.